bondade possa nos abençoar nessa segunda-feira, 17 de abril de 2006. Então nós vamos continuar plano espiritual, não é? Nós temos aqui, gente, 3 dimensões. 1, 2, 3. Dimensão 1 é a altura, ou seja, dimensão 1, altura, é a matéria se verticalizando. Temos o ponto 2, que é a mesma matéria se horizontalizando. Temos o ponto 3, que é a mesma matéria entrando em profundidade. E temos o ponto 4, que é o plano espiritual. Agora, cuidado, agora nós vamos fazer tudo ao contrário, tá? Então, vocês tenham paciência. Ponto 1, simbolizando a altura, nós temos o reino mineral. Ponto 2, simbolizando o comprimento, nós temos o reino vegetal. O reino mineral foi colocado na vida. O reino vegetal é a semente do reino mineral colocado na vida. Pela morte do minério, nasce o vegetal. Tá claro? Agora o minério, você queria isso, né? Aí, ó, não é? Então, pela morte do minério, o vegetal nasce. Porque não nasceria o vegetal se o mineral não fosse morto. Agora, como é que o mineral morre? Não é? Vem a chuva, vem o oxigênio, oxida as minas de ferro. Não é? Porque a base preponderante na superfície do planeta Terra é o ferro. Dentro do planeta Terra é o cobalto. Certo? Cobalto, silício e outros mais. Está claro? Certo? Porque eles são minérios de fácil combustão. São minérios que ficam se remoendo dentro do centro da Terra. Ou seja, vamos dizer que a combustão está à direita, que é a fornalha. À direita, na fornalha, manda as larvas incandescentes para encontrar-se com as que estão adormecidas temporariamente. Essas que estão adormecidas temporariamente, elas recebem um choque da incandescência. Esse choque da incandescência, nós temos no planeta Terra muitos orifícios que saem bolhas de ar quente, e de vez em quando vulcões, onde esses vulcões são oriundos da mexida das placas, que o planeta Terra é todo formado por placas, não é? Então, quando acontecem terremotos ou maremotos, qualquer coisa, é porque o centro da Terra se acomodou, as placas entraram em acomodamento. Agora, no nosso caso, o que importa é a superfície. Então, na superfície, nós temos terra, não é? Terra, ela não existia antes quando o planeta foi construído. O que existiam eram minas de ouro, minas de prata, minas de cobre, minas de ferro, não é? Agora, com a oxidação através da água caindo e o oxigênio sendo evaporado e se transformando em gás carbônico, produzia a combustão na superfície da Terra. E nessa combustão, com a chuva caindo, não é? Aos poucos foi resfriando até matar o reino mineral, só o que está na superfície. Pela morte do reino mineral, nasceu o reino vegetal, que está na condição de comprimento. O vegetal, apesar de ir para cima e para baixo, ele alastra na horizontal, certo? Então o vegetal sobe e desce relativamente. Quando nos primórdios da Terra haviam árvores de 300, 500 metros de altura, não é? Hoje não existem mais. Árvores que precisavam de 1000 homens para abraçar o tronco delas. Entenderam bem? Hoje não tem mais esse tipo de árvore, porque à medida que vai depurando, vai reduzindo o tamanho. De acordo com você vê isso tudo para entrar em plano espiritual, não é? Então o 2 é o reino vegetal, que é o comprimento. O 3, profundidade, é o reino animal. Então nós temos largura,
altura e profundidade. Profundidade, o que seria? Seria a espessura ou a dilatação do planeta. O planeta ele tem 43.200 quilômetros de diâmetro, de diâmetro não, de raio. 43.200 quilômetros de raio, não é? Então o que acontece? Eu pus papel aqui para vocês, tá? Quando vocês precisarem. Então o que acontece? O planeta Terra começou mesmo num ponto, certo? Então o que acontece? O planeta Terra começou num ponto, estou fazendo ele gigantesco ali, viu? Certo? Esse um ponto é uma ideia abstrata vindo de alguém, que nós damos o nome de Deus. Então, esse um ponto vai agrupando minério, até crescer do tamanho do planeta Terra, que são 43.200 km de raio. São chamados infusórios, onde esses infusórios vão se agrupando num só lugar, onde esse primeiro ponto aqui que é o eixo da Terra, entendeu? É o eixo imaginário da Terra. Aí vão agrupando os minerais puros, certo? Esses minerais puros, eles vêm através das correntes atmosféricas, certo? Porque a estrela solar manda uma corrente atmosférica fantástica. Então a estrela solar manda essa corrente atmosférica para um destino. O destino são os 9 planetas, que correspondem aos 9 planetas do sistema solar. De acordo? Certo? Nós tínhamos falado antes, Fátima, era sobre o centro da Terra. O centro da Terra é composto de placas, certo? Como se fossem gigantescas minas de pedra. Só que é pedra mais ou menos certinha, certo? Existem lugares aqui no planeta Terra que você olha, por exemplo, para a montanha, você vê pedras voltadas só para uma direção, certo? Essas pedras voltadas só para uma direção é porque quando essas pedras estavam incandescentes, veio um jato de ar frio e aí congelou as pedras voltadas com a direção, onde essa direção era a direção onde o ar atmosférico guiava elas. Só que era um ar atmosférico quente, então mantinha elas incandescentes. Agora depois veio um jato frio, aí elas se congelaram dentro do que você falou de congelamento. Agora essas placas dos hemisférios norte e sul que estão degelando, isso é porque o ar atmosférico de dentro da Terra está muito contaminado. Nós expelimos gás carbônico e hélio em excesso que as florestas existentes não dão conta de absorver. De acordo? Mas isso tem tudo a ver com a evolução. Nós não podemos falar com os cientistas isso, porque senão eles vão destruir muito mais depressa. Mas tem tudo a ver com a evolução. Porque quanto pior ficar o planeta Terra, mais a gente aprende, por incrível que pareça. Não é? Agora, como eu disse, não vamos falar isso aí fora, não, tá? Não é? E não pode, não podemos falar. Então, 2, reino vegetal, tem dúvida? Não, né? 3, reino animal. Por que o reino animal é profundidade? Porque na profundidade é que há o crescimento. O eixo da Terra é um ponto. Agora o crescimento se faz formando o domicílio dos habitantes do planeta Terra. Então o planeta Terra foi criado por essa força mental, que dá o nome de Deus, através da necessidade da família humana, para habitar aqui na Terra 6 bilhões de habitantes confortavelmente. Agora, como nós não sabemos viver, nós, egoisticamente falando, nós agrupamos só para nós o nosso interesse. E vem junto os indesejáveis. É onde nós temos os habitantes das favelas, dessas loucuras aí que a gente vê, desses morros aí, não é isso mesmo? Onde o egoísmo faz isso, não é?
Uma pessoa muito rica, ela compra um lote grande e cerca em volta e estamos conversando, não é? Agora as pessoas muito pobres têm que comprar um lote pequeno, aí vão ficando um junto do outro, um junto do outro. Agora, porque não existe organização social. O que existe é um interesse social, que é outra coisa, certo? Então, o reino animal é a profundidade da vida, o reino animal. Agora, qual é a finalidade do reino animal? O reino animal é promover a mutação do animal para o hominal. Não existe mutação do vegetal para o hominal, certo? A natureza não dá saltos, de acordo? Então vejamos, nós temos o 3, nós temos reino animal, né? Agora nós temos o 4, que é plano espiritual. Por que o 4 não é plano hominal? Por que o 4 não é reino hominal? Entenderam bem? Porque o reino nominal habita o plano espiritual. Agora, nós habitamos o plano espiritual na nossa ignorância. Na nossa ignorância, nós temos que nos materializar dos 3 tópicos aqui, ó, 1, 2 e 3. Altura, reino mineral, esqueleto ósseo. Esqueleto ósseo fica de pé. Tá claro? Não é? Comprimento, 2, reino vegetal. É o nosso sistema nervoso, que alastra. É o nosso sistema nervoso, que é o decodificador existencial nosso. Sou o que sou, sou o que penso. Pelo que eu penso, egoisticamente falando, eu me retraio, força centrípeta. Não é? Altruisticamente falando, eu me dilato. Certo? Está claro aí? Então nós temos o 2, reino vegetal, que é o nosso sistema nervoso. Olhem as ramificações dos vegetais e olhem as ramificações do sistema nervoso. É igualzinho, certo? Preservadas as proporções características, né? E o 3. O 3 é o reino animal, não é? Agora, o 3 é o reino animal, onde o animal ele tem liberdade de vida, ele não está aprisionado como o vegetal está aprisionado. Agora, o animal ele exercita o instinto. O que é o instinto? O instinto são informações decodificadas e arquivadas naturalmente pela força da vida somada. Mas o animal não sabe nada porque ele sabe fazer, mas ele não sabe o que faz. O papagaio fala, mas não sabe o que fala e nem o que está falando. Tem esses 2 detalhes aí. Então o papagaio é um animal. Agora o homem não é um papagaio. O homem fala e sabe o que fala, porque decodifica ele mesmo. O animal é decodificado, enquanto que no hominal ele decodifica. O hominal, ele é que cria, ele é que cresce, ele é que acrescenta. Agora, por que o 4 não é reino hominal, mas é plano espiritual? Porque o plano espiritual gera o reino hominal. De acordo? Nos reinos anteriores são gerados. Agora, no 4, que é o plano espiritual gera, fabrica o reino hominal. Agora, no reino hominal, eu tenho vida própria graças a um socorro do plano espiritual, onde o plano espiritual me dá a matéria-prima para eu evoluir. No meu atual estágio evolutivo, a matéria-prima que o plano espiritual me dá é esqueleto ósseo, não é? É o mineral sublimado. Olha que no vegetal é um mineral morto. No hominal, o esqueleto ósseo é o mesmo mineral, só que sublimado. Átomos de cálcio que estão lá na mina bruta não são o mesmo cálcio que estão no nosso corpo. Tanto que, se vocês analisarem bem, todo elemento químico que é vendido nessas firmas aí,
Eles têm elemento químico industrial e tem elemento químico laboratorial. Tá claro? Quer dizer, o elemento químico industrial não serve para fabricar remédio. É por isso que tem muito remédio que dá problema, porque eles vão no mais barato. De acordo? Certo? Mas isso seria outro lance. Agora, o reino animal. Por que eu tenho que passar pelo reino animal? Porque o reino animal é o meu protótipo, é o meu alicerce para que eu possa entrar no hominal. Para eu entrar no hominal, eu tenho que carregar o animal comigo. De acordo? Eu nunca fui um cachorro, mas passei por um corpo de cachorro. Eu nunca fui um tigre, mas passei por um corpo de um tigre. Mas eu tenho que carregar essas informações, porque eu tenho que transformar o animal concreto num animal abstrato. Então a minha luta íntima, o meu desgaste para crescer, para conhecer, para não ser um briguento, para não ser um truculento, é porque o animal grita em mim. Certo? Vocês veem um chimpanzé, quando vence o outro, bate no peito. Se nós analisarmos bem o ser humano, estufa o peito, né? Pensando em si. Só que no reino nominal, cada um que eu venço, automaticamente eu adquiro a tiracolo um obsessor. Porque o ódio dele, ou a raiva, ou o orgulho ferido dele, não vai me dar paz. Então nós temos aqui o 4. O 4, vocês veem que não tem número, porque o quarto é abrangencial. Nós não temos aqui a terra que foi fabricada toda de minério. Agora, nós temos o eixo imaginário da nossa existência, que é a nossa terra espiritual, entendeu? Plano espiritual, nós estamos agora falando em terra espiritual. O que é terra espiritual? É eu transformar o planeta Terra inteiro de concreto em abstrato. De acordo? Certo? Está dando aí? Agora, como é que eu transformo o planeta Terra todo de concreto em abstrato? É eu me transformar numa criatura inofensiva em relação aos outros 5 bilhões, 999 milhões e 999 mil e 999 habitantes. Esse deu. Quer dizer, Jesus era maior do que o planeta Terra. E eu digo para vocês, é assim embaixo. O desafio é nós copiarmos Jesus, nos transformando em uma unidade com peso característicos correspondente do restante da humanidade. Então nós estamos até conversando aí antes da nossa reunião, né? Mas vão se salvar muito poucos, né? Esses muito poucos que vão se salvar, melhor do que nada, porque enquanto nós não conhecíamos a proposta de Jesus, ninguém se salvaria, certo? Por que ninguém se salvaria? Porque a lei de Moisés era uma lei bitolada, era uma lei restrita ao olho por olho e dente por dente. Se o vizinho ele roubar o seu boi, você também pode roubar o boi dele, não é? Quer dizer, se o vizinho matar um parente seu, você pode ir lá e matar um parente dele. Quer dizer, isso não soluciona. Nós nessa condição não passamos de filhos da espécie animal. Tá claro? Não é filhos da espécie hominal. Tá dando aí? Está dando para você ver aí? Se você quiser assim para mim. Olha, esse detalhe, Zé Leite, ninguém sabe de fato se precisamos de fato passar por todas as espécies animais. Um fator interessante: as espécies animais são um protótipo de crescimento do hominal. Agora, cada um de nós é sensimilar, não é? Cada um de nós sendo sensimilar, hipoteticamente falando, não há necessidade de passar por toda a fieira do reino animal. Cada um de nós carrega consigo as informações, os detalhes de circunstâncias características à nossa unidade sensimilar. Por exemplo, uma criatura que gosta de cantar, entendeu, Tarcísio?
criatura que gosta de cantar. Com certeza, foi um passarinho que cantou. Viu? Quer dizer, que ficou registrada a raiz. Agora, tem gente que quer cantar sem gostar, apenas está querendo copiar os outros. Tá certo? Ah, porque é bonito. Porque dá dinheiro, é cartaz. Quer dizer, a vida não é por aí. Tá claro? Se Jesus tivesse vindo antes, teria mais possibilidade de salvar mais, porque nós temos 2.000 anos, né? Se fosse 5.000 anos, aí teria mais chance de salvar, na minha cabeça. Se Jesus tivesse vindo antes, meu querido Hélio, nós seríamos máquinas, ou seja, eu tenho que crescer de dentro para fora e não de fora para dentro. Se Jesus viesse antes, ele me transformaria sem eu ser. Ou então, aí eu mostraria o que eu não sou. Tá claro? Perfeito? Graças a Deus, hein? Você concordou. Sim. Moisés, ele era seguidor de quem? Porque não era Jesus, né? Veio depois para mostrar Moisés ali no amor, né? Nós podemos sair um pouco aí da faixa, mas depois você me cobra, tá? Eu não sei quanto tempo nós vamos gastar com isso aí. Nós não começamos Zé Miranda e Fatinha. Nós começamos como primatas truculentos, que rasgávamos carne, que matávamos o inimigo, ou seja, nós éramos 99,999% de animal. E nós éramos 0,00001% de hominal. Então, no trajeto que a gente vem galgando, o primata, por exemplo, era uma criatura que vivia nas cavernas, não tinha roupa, não tinha nada, quer dizer que era uma criatura adequada, que estava, por exemplo, dormindo em cima da terra bruta, ou do lixo, ou do próprio excremento, mas ele tinha uma estrutura quase mineral bruto. Está claro? Agora que nós, à medida que nós vamos desenvolvendo, nós vamos nos depurando. E essa depuração não é uma depuração de fora para dentro, como sempre é, mas é uma depuração de dentro para fora. Ou seja, hoje eu estou Zé Miranda, só que eu estou Zé Miranda alicerçado nos reinos anteriores. Assim, o primata, como ele tinha medo de tudo, vivia o medo, não é? Tanto que os primatas viviam a média de 15 anos. Era o tempo máximo que um primata vivia. Aos 8, 9 anos a primata já estava gerando filhos. Entendeu bem? Então o que acontece? O primata é um pseudo-homem embrutecido. Agora viemos caminhando, bárbaros, não é? Depois bang bang, não é isso mesmo? Até chegarmos onde nós estamos. Para chegarmos onde nós estamos aos poucos retirando de nós os princípios inteligentes que foram os animais que nós passamos por eles, certo? Então, não sei se eu já expliquei aqui para vocês. Nós habitamos o corpo de um cachorro, hipoteticamente. Esse corpo desse cachorro era comandado por nós, por fora. Agora, tinha um princípio inteligente lá, que era o peão da vida, não é? Como nós temos hoje. Nós temos centro cerebral, que é o nosso peão da nossa vida, e temos o centro coronário, que é o comandante por fora. O centro coronário ele não habita o perispírito. O centro coronário ele é um mensageiro entre o perispírito e o espírito, entre o perispírito e o espírito. De acordo? Então nós, quando comandávamos um cachorro, ou um gato, ou um tigre, não importa, nós tínhamos um peão, um pé de boi que trabalhava para nós e por nós. Quando nós evoluímos para um reino superior, que é o hominal, a ele nos acompanhando, porque ele não sabe fazer outra coisa. Então nós temos que nos melhorar através da correção
de quem foi nosso escravo. É a chamada interdependência. Deu aí? Deu? Quando nós descemos do sistema de Capela, nós éramos o que somos hoje, nesta mesa aqui, com uma proposta de melhora, de mundo ditoso para mundo, de mundo primitivo, porque o mundo primitivo viaja até nós, só que é sem rebeldia, certo? Então, nós estávamos na superação do mundo primitivo, que é o nosso hoje. Nós somos primitivos, certo? Aceitemos ou não, gostemos ou não. Então nós estamos prontos para ir para o mundo ditoso. Só que sentimos saudade dos animais que já estavam habitando o nosso cérebro e que eles nos puxavam, nos imantavam para os prazeres da vida animal. Porque a vida animal é prazerosa quando a gente conhece. Quando a gente não conhece, ela não é prazerosa. É onde a gente não tem como fugir das tendências. Certo? As tendências são uma coisa terrível. É um preço absurdo que a gente paga para fugir dela. Agora, não adianta eu fugir dela para ganhar um lugar melhor. Eu tenho que fugir dela porque eu não quero mais. Entendeu bem agora? Quer dizer, é o que o Vicente falou ali, né? Eu adorava um bombom, mas fiquei tantos anos sem poder comer que hoje eu não ligo mais. Não é isso que você falou? Isso, não é isso que você falou? Então, não adianta eu saber que o plano espiritual é melhor, certo? Eu tenho que querer o plano espiritual, que é diferente, certo? Então o que acontece? O quarto deveria ser reino nominal. Não é reino nominal, porque o plano espiritual está aprisionado no reino nominal, tentando mutacionar do animal para o nominal. Está claro aí? O reino nominal vai ser o 5. Vocês são as verdadeiras raposas. De fato, o reino nominal não é o 5, é o 4 no concreto, ou o 4 encarnado. Porque eu ainda não comecei a encarnar como homem. Eu tenho um corpo de homem, mas não tenho a propriedade desse corpo de homem. Está dando, Vicente? Tá? Eu tenho um corpo de homem que Deus me deu, mas não vale. Eu tenho que construir esse corpo de homem. Na essência não é homem. Ah, exatamente. Na essência eu não sou homem. O corpo de homem é externo que Deus me deu, através do sexo do meu pai e da minha mãe. Agora, o interno é o animal que ainda grita em mim. Eu não levo desaforo para casa, eu não dou moleza, eu não aceito que o meu patrão ele me escravize, lá vai. Uma série de informações. Tanto que, se vocês analisarem bem, quem está hoje na condição de empregado está sofrendo muito mais do que nós quando éramos empregados. Por quê? Porque quando nós éramos empregados, havia mais oferta do que procura. Hoje, pelo capitalismo assassino, porque o nosso capitalismo é assassino, tá? Pelo nosso capitalismo assassino, nós hoje estamos em situação pior. Nós hoje estamos igualzinhos os escravos. Ou você trabalha direito, porque senão tem meia dúzia aí querendo o seu lugar. Quer dizer, essa escravidão é cruel, é assassina. De acordo? Não é? Quer dizer, hoje tem mais necessitados do que ofertas. E essa é a política da chamada lei de Marx, não é? Onde nessa lei vamos automatizar tudo para que haja menos vaga e mais necessitados, não é? Isso é cruel. O nosso país é um país cruel, é um país assassino. Por quê? Porque, vejam bem, não tem mão de obra barata. Não é melhor trabalhar com máquinas manuais do que automáticas? Vocês já pensaram essa onda de desempregados todos? Falta estradas para o Brasil, né? Quando manda a verba, eles trazem aquelas máquinas
latentes, possantes, e uma máquina daquelas trabalha por 200 trabalhadores. Vocês já pensaram se encostasse essas máquinas? Não é jogar fora, não. Encosta elas, não é? E põe 200 trabalhadores a fazer o serviço da máquina, dá serviço para 200. São menos 200 desempregados. Então o que acontece? Aí vai haver uma espécie de uma cascata, porque dando trabalho para os 200, vai dar numerário para os 200, esses 200 vão consumir mais, vai dar mais faturamento para as indústrias vão faturar mais porque o comércio está pedindo produto para vender, quer dizer, é uma evolução em cascata. Aí o que acontece? Quando tiver todo mundo abastecido e todo mundo adequado para poder desenvolver a sua vida sem mendicância, porque empregado está mendigando emprego, entendeu bem? Sem mendicância, o que vai acontecer? Aí pode começar lentamente a pôr as máquinas automáticas, porque está todo mundo beneficiado. Hoje, no nosso egoísmo, a gente toma escravizando. O certo é dividir para depois multiplicar, está claro? E é facílimo. O Brasil é um país tão maravilhoso, tão potente, que com 3 a 5 anos conserta isso. É só pegar todo o roubo de volta e ter salários decentes para todo mundo. Não é aumentar o salário mínimo, não. É melhorar por dia. Ganhando R$1, a gente pode produzir 1.000 unidades por dia, ganhando 1 centavo ou 10 centavos, não sei aí o cálculo aí, qual é o certo, para ganhar os mesmos R$10, esse deu. Tá claro? Aí o que acontece? Ao invés de eu tomar, subtrair, eu vou dividir para depois multiplicar com todos. Porque ser rico é um direito, mas só existirá rico se existirem pobres para trabalhar para os ricos. Pobres para trabalhar para os ricos. Hoje nós temos miseráveis que estão mendigando trabalhar para o rico que roubou e não para o rico que se fez rico. Está claro aí? Se você fizer jus a conquistar a mulher certa, o bombom vem como sobremesa, enquanto que agora você tem à sua volta mulheres tão insignificantes que você não sabe o que vale mais, se é o bombom ou se é a mulher. É isso que você perguntou? João 1,32. João 1,32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então vamos analisar esse versículo. Esse versículo, além de bonito, é muito difícil, tá? Diz aqui, ó, e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Agora em partes. E João testificou, quer dizer, João Batista, pela elevada mediunidade dele. Mediunidade, cuidado com isso, não é uma aquisição por misericórdia do Criador, não. É um direito adquirido pela transformação moral da criatura, tá? Transformando-se moralmente, a criatura adquire uma mediunidade nata dele. Então, quando diz aqui, e João testificou dizendo: eu vi, quer dizer, João Batista se alimentando sobriamente de mel silvestre e gafanhotos, não é? E tinha uma alimentação 100% perfeita e correta, e paralelamente ele teve a característica de ter o perispírito dele do lado de fora do corpo, que é o que não acontece conosco hoje, tá? Hoje nós temos o nosso perispírito chumbado dentro do corpo, tanto que nós só vemos coisas quando dormimos, porque aí há o adormecimento corporal. Esse adormecimento corporal e anestesia nervosa é a mesma coisa, tá? Se nós tivéssemos construção correta, a gente adormecia com a mentalização: vou adormecer
para que alguém cuide ou do meu dente, ou do meu corpo, uma cirurgia, o que for. E a gente adormeceria de fato. E adormecendo de fato, a pessoa podia retalhar à vontade, nós não sentiríamos dor nenhuma. Porque enquanto dormimos, o sistema nervoso está fora, completamente fora. Agora, quando a gente passa uma noite do cão, uma noite que não consegue ser vivida à noite, para refazimento do campo celular, é porque o nosso perispírito ficou em torno do corpo, brigando com alguém, pensando que está usando o corpo, certo? Enquanto que eu, como perispírito, eu não preciso usar o corpo. Eu posso conversar com a criatura onde for, sem precisar usar o corpo. Depois, se vocês quiserem, a gente dilata mais aí, tá? E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba. Então está escrito Espírito, mas João Batista não tinha capacidade de ver Espírito, ele viu de fato o perispírito. Porque Jesus, antes de entrar no planeta Terra, ele se revestiu da couraça adequada para a entrada no planeta Terra. O que é essa couraça? É o espírito dele altamente evoluído, entrando num perispírito inferior a ele, mas superior aos demais da Terra. Por isso é que ele realizou coisas que nós não realizaríamos. De acordo? Então, João Batista de fato viu, foi o perispírito de Jesus. Porque nós ainda não temos evolução para viajar no abstrato. E o perispírito, em tese, é abstrato. Mas na prática mesmo é concreto, porque é semimaterial. Tá certo? Tá claro? Porque ele viu foi na hora do batismo, né? Você falou, eis seu Cordeiro de Deus. Você falou? Eu não li o resto aqui, mas deve ser, aqui está no 33, está dizendo, né? Exato. Então vamos lá. Eu vi o perispírito de Jesus descer do céu como uma pomba. Ou seja, a pomba é o símbolo da paz. Olha que nós temos construção no reino animal. E a pomba é dócil. A pomba, se vocês podem pegar uma pomba dessas aí, ariscas, difíceis, né? Mas mostra a comida dela na mão, que ela vai se aproximando devagarinho até comer na mão de vocês. Eu, quando era menino, eu tive um passarinho, um canáriozinho da terra, que ele comia na minha mão. Toda noite eu punho o alpiste na minha mão. Ficava com a mão quietinha embaixo dele, ele olhava. Antes ele pulava, ele corria, comia, depois foi se acostumando até. Eu punha a mão à noite, antes de dormir, punha a mão com um pouco de alpiste, ele vinha na minha mão e comia. Certo? Quer dizer, é só usar de docilidade. Então, viu o Espírito descer como uma pomba, porque a pomba é o símbolo do inofensivo, certo? Da pureza dele. Está claro? Como uma pomba. E repousar sobre ele, quer dizer, repousar sobre o corpo de Jesus. Está claro? Agora, vamos analisar isso sobre outro prisma, não é? Que eu dei uma informação, porque o Espírito que veio e repousou no corpo de Jesus. Vamos noutra informação. Primeira informação é Jesus recebendo a procuração para fazer o que ele iria fazer. Essa é a primeira hipótese. E a segunda hipótese seria um espírito altamente evoluído, ou igual a Jesus, ou superior a Jesus, para intuí-lo. Essa é a outra hipótese. Eu não sei, ninguém sabe, não é? Está claro aí? Então seria qual? Só que os nossos irmãos evangélicos, eles interpretam o Espírito Santo como o próprio Deus. Isso, aí está errado. Então. Agora, se interpretar o Espírito Santo como um Espírito superior, tutor, responsável por Jesus, aí, mas isso não importa, isso cada um aprende dentro da sua capacidade. Olha, presta atenção, Hélio. Jesus, para entrar na Terra,
teve que ter um preparo muito grande e, concomitantemente, ele teve que estar bem perto de nós, bem próximo a nós, se é que ele entrou, porque eu tenho minhas dúvidas, mas vamos dizer que ele entrou. Esse Jesus é um Cristo perante nós, mas está longe de ser um Cristo perante Deus, Deus. Para nós ele é ótimo, é o máximo, e nós não precisamos do máximo, nós precisamos do máximo em relação a nós, que somos o mínimo, certo? Vamos dizer que você tem lá um sujeito que trabalha com você, ele é dócil, ele é obediente, é de confiança. Entre todos os empregados existentes no planeta, ele é o número 1 para você. Agora, o outro Hélio, mais evoluído que você, mais capacitado, com maior bagagem, ele vai ter também um empregado que para ele é nota 10 para ele. Onde esse empregado serve para aquele Hélio maior, mas não serve para você, porque ele está muito acima de você. Então a química dele faz com que você sinta-se mal com ele. Agora, um empregado que coincide com o seu modo de ser e de pensar, é porque a química dele está coincidente com a sua. Então gera simpatia, porque um muito superior gera antipatia, entendeu? Porque não está coincidindo as faixas, os graus evolutivos, tá? Tanto ele foi... Veja bem, o próprio João, no capítulo 14, versículo 6, diz lá uma coisa interessante: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, Jesus se refere a Deus como o Deus dele, não o nosso Deus. Tem várias passagens aqui que eu não me lembro, depois se eu me lembrar eu trago. Então o que acontece? Deus é uma unidade, é o chefão. Só que essa unidade, ela é composta. Composta de quê? De Cristos que servem de materialização desse chefão. Porque o chefão não se materializa. O chefão, ele é simbolizado no nosso estágio evolutivo como matéria-prima garantidora da nossa materialização. Então, como nós já dissemos antes, o nosso Deus dessa mesa, nós estamos nessa mesa, é a escala estequiogenética, nós não temos outro Deus. Isso é confirmado na questão 27 do Livro dos Espíritos. Entendeu bem? Então o que acontece? Que é Deus? Eu não posso informar para você o que é Deus de fato. Kardec traz lá a informação. Inteligência Suprema. Muito bem. Inteligência Suprema abrange 360 graus da inteligência. Só que é 360 graus para a humanidade da Terra. Não é 360 graus para os anjos do céu. Porque cada um de nós precisa de tem uma necessidade X de informações. Certo? Então, Jesus, eu acredito que se ele encarnou, ele era o pior dos Cristos para eles lá, mas era o melhor para nós. Tá claro aí? Tá? Agora é hipótese, porque eu não tenho certeza, entendeu? Não tenho certeza de nada. O si, meu cara, é o seguinte: eu não tenho capacidade de, estando por dentro da vida, informar o que acontece fora da vida, entendeu? Fora da vida é Deus. Deus não é a vida, Deus é o Senhor da vida, que é outra coisa. O Senhor da vida nos dá a vida sem nós termos ela. Ficou claro? Aí é que está a vida. Você se atreve, é porque você não está num corpo século XXI, quando a sua inteligência pede a você século XXV. Deu? Mateus 11, 25. Em seguida, 1 aos Coríntios 1, 27. 1, 27. Isso. E em seguida, 1 aos Coríntios 3, 18 e 19. Que é a mesma coisa, tá? Depois você está intimada, já que você tomou nota, então me deu. 3, 18 e 19. Isso. Pois é. Então,
Mateus, E 1,33 de João, podemos passar? 1,33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, quer dizer, ou o protetor, ou o próprio, tá? Certo? Porque acontece uma coisa fantástica na vida. Enquanto eu não sei viver, eu alicerço a minha vida na ignorância. Quando eu souber viver, eu vou alicerçar a minha vida na sabedoria. Só que eu não sou sábio dentro. Eu começo conhecendo informações, espiritualizando elas, eu transformo o conhecer em sabedoria. Tá claro? Então, sabedoria é espiritualização da coisa conhecida. Não existe sabedoria se não for sábio. O sábio não é quem sabe, é quem vai além do que sabe. Tanto que todos os sábios mesmo, eles podem escrever livros quantos quiserem, mas o pulo de gato eles não têm como transferir para nós, porque na nossa linguagem não tem capacidade de assimilar as entranhas do sábio. Está dando aí? Está dando aí, está acontecendo? Tá? Deixa eu fazer, tá? Todos nós temos um anjo da guarda que vela por nós e nos guarda, exceto se formos teimosos, chatos, rabugentos, criadores de casos, melindrosos, vaidosos, etc, etc. Nesse caso, esse anjo da guarda, que deveria estar me protegendo, ele pensa assim: esse Zé, essa coisa chamada Zé Miranda, não está pronto para me merecer, ele cai fora. Aí vem para o lugar dele um anjo da guarda nivelado com a minha necessidade atual. Um anjo da guarda vaidoso, rabugento, chato, encrenquinho, antipático, onde eu me sinto protegido, mantendo a minha verdade, que é uma mentira. Deu? Jesus era um sábio, só que na sabedoria dele era uma sabedoria informatizada de fora para dentro, onde esse espírito que desceu em forma de pomba mantinha as informações, olha, isso, é isso e aquilo. Agora, por que precisava desse espírito mandar essas informações, se ele, Jesus, era um espírito superior? Vamos voltar aqui no versículo 1, aqui ó, 1. No princípio era o verbo, o máximo, né? E o verbo estava com Deus no passado. Estava com Deus. Então entrou na carne, uma carne do nosso Deus, não do Deus dele. Deu para responder? Deu. Mesmo? Deu para responder mesmo? Deu? Se nós chegarmos lá no capítulo 4 de Mateus, eu daria essa informação precisa para vocês. Se vocês quiserem, na segunda-feira que vem, a gente para aqui no 33, não é? E entra no Mateus 4, 1 a 12, ou 13 ou 14, que eu não me lembro mais, para lhe responder, porque aí ele deu uma resposta precisa, uma resposta com base, certo? Uma resposta com base, tá? Então, acontece o seguinte: Deus em si não é um ser encarnante, não é um ser que penetra no lixo atômico do pior. Deus mantém o lixo atômico pior com vida, mas ele não penetra, porque isso deve causar nojo para ele. Entendeu a jogada? Tanto que, se nós analisarmos bem os nossos alimentos, são alimentos putreficados. Porque quem vai num açougue e compra uma carne aí que o boi foi morto há 1 dia ou 2 dias, já está cadaverizado. Os velhos já estão comendo, só que não comem porque deixa dentro do refrigerador. Agora os velhos já estão ali vivos. Por que eles estão vivos? Estão vivos porque a corrente sanguínea dos glóbulos vermelhos que mantém a vida foi retirada. A corrente sanguínea, a mental, o espírito do boi já foi retirado. Então ele caiu fora.
Então o que que acontece? Nessa hora, o boi, carne, se transforma em boi da terra. Porque o boi, carne da terra, vivo, ele é um boi, carne da terra, só que com vida espiritual, entendeu? Então o que que acontece? Impede que bactérias e vírus assumam a posição, o comando de um corpo que foi comandado por uma vigilância que impedia que bactérias e vírus dessem vida ao corpo, vida mortal, e não vida espiritual. Está dando até difícil. E é por isso, meu caro, que quando eu morrer, vocês estão autorizados a pegar meu esqueleto, né, o cadáver do Zé Miranda, amarra uma corda nos pés do Zé Miranda e bate o corpo do Zé Miranda para a direita, para a esquerda. Se você tiver, por exemplo, uma mina de pedra, você pode me levar lá, está autorizado, e bate até estribuchar tudo. Sabe por quê, meu caro? Porque enquanto eu estou falando com vocês, o meu espírito está aqui, e só o meu espírito é que dá vida ao meu corpo, porque o meu corpo é não vida, entendeu? Agora, o espírito entrando na não vida gera a vida. Deu? Ou está difícil? Deu? Melhorou aí? 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar, quer dizer, um amigo espiritual, viu? O que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Vamos analisar com calma. O 32 tinha muita coisa, mas nós vamos na frente e depois, se for o caso, a gente volta lá, tá? Então, 33. E eu não o conhecia, ou seja, João Batista era o número 1 da terra e não conhecia Jesus, entendeu? Quer dizer, não sabia defini-lo. Foi preciso ele ver uma pomba pousar sobre o corpo de Jesus para ele saber que era o Cristo. Não era Jesus, não, o Cristo. Jesus é uma coisa, o Cristo é outra. Jesus é o corpo, o Cristo é o que o corpo fez, tá? Tá claro? Ficou claro aí, né? Não fale com os crentes, não, porque não vai chegar em lugar nenhum, tá? Eles vão, não perde tempo, não. Né? Não dê pérolas a poucos, tá? Você sabe onde é que está isso? Mateus 7, 6. Isso. Então vamos lá. Eu falo assim que é para vocês irem gravando, tá, gente? Não é para mostrar que eu sei, não, tá? Pelo amor de Deus. Não é para mostrar que eu sei, não. É para sacudir vocês, para vocês irem gravando. Não é porque se eu citar o versículo, mas não citar onde é que ele está, vocês vão ficar como papagaios repetidores daquilo que vocês ouvem sem saber a procedência. E é importante saber a procedência, porque com a evolução de vocês, com o crescimento espiritual, vocês vão longe, entendeu bem? E longe o que é? É transformar 200 e tantas páginas do Novo Testamento em 2 milhões de páginas. Isso aqui é longe. Quer dizer, pelo acréscimo, vocês veem que tem versículo aí que eu fico às vezes várias reuniões. Por quê? Isso não caiu do céu não, é esforço, é luta, não é? E vale a pena pagar o preço, né? E eu não o conhecia. Por que João Batista não o conhecia? João Batista não o conhecia porque João Batista é um espírito dentro de um corpo. E Jesus era também um espírito dentro de um corpo. Esse corpo recebeu a fisionomia hereditária do pai e da mãe, se for o caso. De acordo? A hereditariedade do pai ou da mãe não tem nada a ver com a realidade interna. Agora, tem espíritos tão rebeldes, que são filhos de pai e mãe, chega os três juntos, nenhum dos três parece um com o outro. Quer dizer, são mentalizações fortes, onde a pessoa está preocupada com uma determinada encarnação. Aí ela vem no bojo de um útero de uma mãe, sem assimilar a química da mãe, apenas a matéria-prima da mãe. Tá certo? Tá? E eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água? O que me mandou a batizar com água? Cada um de nós recebe uma determinada missão na Terra, mesmo que seja um escândalo. Cada um de nós recebe essa missão. Agora, João Batista, por ser acessível desde o nascimento,
teve alguém que mandasse ele na condição de superior a João Batista, e não igual a João Batista, tá claro? Então esse superior ia dar informação virgem, não é? Esse me disse, quer dizer, o anjo da guarda, viu? Certo? Esse me disse, vamos dar esse nome, né? Mas de fato é um tutor ou um mentor espiritual, tá? Sobre aquele que vires descer o Espírito, quer dizer, a pomba, né? E sobre ele repousar, a pomba, né? Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então vamos analisar com calma a diferença entre João Batista e Jesus. João Batista, para nós, é o máximo. Agora, Jesus, para João Batista, é o máximo. Agora, Jesus não tem interferência sem a ponte chamada João Batista. Está dando? João Batista é a ponte. Vê lá em Mateus 11:11. Entre os nascidos de mulher, não apareceu na terra ninguém maior do que João Batista. De acordo? Então, João Batista é a ponte para nós irmos a Jesus. E Jesus é a ponte para nós irmos a Deus. Agora, o nosso Deus e não o Deus de Jesus. Está claro? E o nosso Deus é a escala estequiogenética. Porque eu uso hidrogênio, mas eu não sei o que é o hidrogênio. Sei que ele existe, sei que o nome dele é hidrogênio. Mas o que adianta? Eu uso o que é dos outros, chamar Deus. O desafio é eu conseguir fabricar um átomo de hidrogênio. E não é difícil, não é impossível, não. É só querer pagar a conta. Querer pagar a conta é uma vida condicionada ao respeito à lei. Não precisa acreditar em Deus, não precisa rezar. Entenderam bem? Não precisa nada disso. É só respeitar a lei. Quem respeita a lei pode gritar para os quatro cantos: eu sou um ateu. Deus vai carregar ele no colo, apesar do ateísmo dele. Entenderam bem? Porque não é a oração que transforma o homem. O homem é que se transforma através da oração, adquirindo ponderação, equilíbrio, respeito. Por exemplo, Jesus ele nos ensinou o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus. Por que ele falou Pai Nosso? Falou Pai Nosso porque, pura e simplesmente, Deus tem todos os seus filhos como iguais. Agora, se eu tenho um diploma debaixo do braço, eu acho que eu sou superior a quem não tem o diploma, entendeu? Então eu tenho que corrigir esses detalhes. Está claro? Certo? Eu tenho que corrigir isso. Tem que me corrigir. Outro detalhe. Se eu vou conversar com alguém muito lá em cima, né? Eu trato sim senhor, sim excelência, né? Se for o caso eu estendo um tapete vermelho, eu sou toda educação, toda gentileza. Agora, se é uma criatura que não tem onde cair morta, eu sou todo boçal, truculento e desinteressado. Você lá no seu trabalho, se você for gentil com o ignorante, ele vai chegar lá e pedir para chamar você. Mas não seja gentil com o ignorante, mas olhe para ele com gentileza, vê se deu. Está claro? Está claro, hein? Deu? Porque se você for gentil com o ignorante, ele bate na sua porta para pedir dinheiro emprestado. Certo? E o caminho não é este. Não é o caminho, não é este. Confunde as coisas. Então aqui no prédio, por exemplo, eu gostei de tratar todo mundo igual, mas não posso. Agora, na minha mente, no meu coração, trato igual. Está claro? Porque se for tratar igual, ele vem, na maioria dos casos, é pedir dinheiro emprestado. Não é? Porque o que mais está hoje é isso aí, pedir dinheiro emprestado. E não chega em lugar nenhum e o caminho não é esse. Não é? Se quem está hoje mais sacrificado que nós estivemos, é porque esses que estão sacrificados precisam de uma bordoada maior. Entendeu bem? Precisa de uma pressão maior e pior. De acordo? Então, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então vamos analisar o Espírito Santo.
vamos tentar um outro caminho mais fácil. Isso. Veja bem, se eu sou um católico fanático e não tenho um discernimento além de, o meu discernimento é idólatra, certo? A minha característica natural é de idolatria. E eu preciso eleger alguém onde eu possa me alicerçar nesse alguém, para esse alguém me dirigir a minha vida. Então, se eu sou um católico fanático, eu vou lá na igreja ser batizado e acho isso o máximo. É o máximo. Eu idolatro o padre. Quer dizer, essa é a minha postura, é a minha capacidade atual. Mas se eu tenho já uma consciência elevada, se eu quero saber por que existe a Igreja Católica, por que existe o padre, por que eles têm as leis, os dogmas dele lá, por quê? Eu quero saber por quê. Aí o que acontece? O padre já não vai me associar no batismo meu. Quem vai me associar no meu batismo é alguém que vem na condição de meu pai e minha mãe, que vão me dar um berço com uma capacidade de QI mais elevada, onde eu não tenho essa elevação, mas eu quero saber. Entendeu bem a jogada? Então o padre não vai me batizar. O que vai me batizar é um pai e uma mãe que vão me dar um berço mais aprofundado, mais elevado, com maiores possibilidades de QI, certo? De informações intelectuais. Tá claro? Então aqui, ó, vamos analisar o que é Espírito Santo. Olha o que eu vou dizer para vocês, hein? Senta aqui, aproveita aí, com a cadeira aqui. Você está torta aí, menino? Pai, Filho e Espírito Santo, não é isso? Então é a mesma coisa que Abraão, Isaac e Jacó. É a mesma coisa que passado, presente e futuro. É a mesma coisa que reino mineral, reino vegetal e reino animal. Agora, por que reino animal é o Espírito Santo? Reino animal é o Espírito Santo para mim, porque a minha luta é para sair do animal e entrar no animal. Entendeu? Minha luta gigantesca, atroz, terrível. É por isso que nós, na condição de reino animal, nós somos truculentos, nós somos garanhões, não é? Nós não resistimos ver uma mulher bonita. Entenderam bem a jogada? Entendeu? Não é? Uma mulher, por exemplo, às vezes tem o melhor marido do mundo, mas se ela tem a raiz da fêmea, ela não valoriza esse marido. Entendeu? Ela precisa daquela ânsia. Certa mulher, certa feita, casada, né, e bem casada, falou comigo: Zé Miranda, a coisa mais gostosa do mundo é o desconhecido, é a surpresa do que é proibido. Entenderam bem a jogada? Quer dizer, é uma mulher que, apesar de estar como mulher, ter um ótimo marido, ótimos filhos, ela ainda está no reino